Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, em especial você que está impaciente, você que está aí esperando algo de Deus e se perguntando quando é que vai estar nas minhas mãos. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Tudo aquilo que é um propósito de Deus, ou que representa um propósito de Deus, há um tempo para que esse propósito venha se cumprir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Veja, tem um tempo determinado, ou seja, já foi determinado para essa promessa se cumprir na sua vida. Já foi determinado para você viver esse propósito. Como disse Jó, os planos e o propósito de Deus não podem falhar. Já foi determinada essa vitória. Já foi determinado que você está curado. Só que tem o tempo certo para Deus te visitar, para isso se concretizar na sua vida. Porque tem o tempo certo. Como diz aqui, a porta que você quer também já está aberta, mas tem o tempo certo para você entrar por ela. A restauração da sua família tem o tempo certo para que eles venham para a presença de Deus. Os projetos que estão no papel também tem o tempo de sair do papel e se tornar realidade. O sonho tem o tempo certo para você viver seu sonho. Já foi determinado, agora você precisa ser paciente. Porque muitas pessoas ficam se perguntando quando é que vai se cumprir? Quando é que vai acontecer, irmãos? O tempo não pertence a mim nem a você. Tudo aquilo que é um propósito de Deus na sua vida, você que está me ouvindo. Quando eu falo de propósito, estou falando das promessas, do que Deus te prometeu, daquilo que Deus te assegurou que ia fazer na sua vida. Olhe para mim, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que não falha e que nunca vai falhar, não vai falhar com você também. Já foi determinado que vai se cumprir na sua vida. Já foi determinado que você vai viver o propósito de Deus. Já foi determinado que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. O propósito de Deus, você vai viver todos eles, mas há um tempo para que se cumpra. Seja paciente, tenha calma, não se desespere. Não pode se cumprir ao meu tempo, nem ao seu tempo, porque o tempo é algo que não pertence ao homem. O homem não tem o controle de si próprio, muito menos do tempo. O tempo pertence a Deus. O tempo é algo que está nas mãos do Todo-Poderoso. E existe algo em forma de propósito dentro desse tempo, o qual Deus está no controle. Que já foi determinado dentro desse tempo, esse propósito para se cumprir na sua vida. Foi determinado, mas tem o tempo certo para acontecer. O tempo de dar o brado de júbilo. O tempo de cantar o hino da vitória. O tempo de dar a volta por cima. O tempo de viver a libertação, Deus já determinou que vai te libertar, ou que você já está livre. Mas tem o tempo certo para você viver essa liberdade. Tem o tempo certo para essas vitórias estarem nas suas mãos. Tudo na vida que você sonha, que você pede, que você deseja, e que Deus te prometeu, já foi determinado. Agora tem o tempo para acontecer. Tem o tempo para se cumprir. A restauração do casamento, tornar o marido melhor, a esposa uma esposa melhor, a sogra, tornar uma sogra melhor, o sogro, não sei. Tem o tempo certo para se cumprir tudo isso. Tem que ser paciente e esperar o tempo de Deus. As coisas nunca vão acontecer quando a gente quer, ao nosso tempo. Até vai acontecer da maneira que você pediu, mas o tempo certo. Porque foi determinado, então tem hora e dia marcado. Deus não vai atrasar. Na hora certa tudo vai acontecer na sua vida. Na hora certa tudo vai se cumprir. Na hora certa você vai viver os planos de Deus. Na hora certa você vai viver o propósito de Deus.
Na hora certa você vai passar por cima de todos esses problemas e você vai ver que quando essa hora chegar, você vai dar um brado de júbilo e você vai entender que tinha hora e dia marcado para você passar por cima e Deus te fazer vitorioso em tudo isso que você está enfrentando. Por acaso não está escrito em Romanos 8 que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Romanos 8 está escrito. Então, se tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, tem o tempo certo para que essas lutas Deus transforme em vitória na sua vida. Tem o tempo certo para você cantar o hino da vitória. Tem o tempo certo para você tomar posse do que Deus preparou para você. Tem o tempo certo para estar nas tuas mãos as promessas as quais Deus te prometeu. Ele já determinou, mas tem o tempo para acontecer. Tem o tempo para se concretizar. Tem o tempo para você viver esse sonho. Tem o tempo para você tomar posse daquilo que é seu e que já foi determinado, mas só vai acontecer na hora certa, dia e hora marcada. Deus não vai atrasar nem antes nem depois, na hora certa, no dia certo, na data que foi marcada, vai estar nas tuas mãos tudo aquilo que Deus te prometeu um dia. Então seja paciente, porque há tempo para tudo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, já foi determinado dentro do tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo aquilo que é um propósito de Deus vai se cumprir no tempo e na hora certa, como Deus determinou. Deus não atrasa, Ele sempre chega na hora certa. E como Ele determinou aquilo que é um propósito dele na sua vida, dia e hora marcada, no dia que foi marcado por Deus, o horário que foi marcado por Deus, aquilo que Ele te prometeu e que Ele já determinou na tua vida, quando esse dia e a hora chegar, que não está longe, aquele que te prometeu, que marcou dia e hora para te entregar, o próprio vai entregar nas suas mãos. Sabe por quê? Porque é propósito. Plano e propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus frustra os planos do homem, do adversário, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Tenha calma, aguenta um pouco mais. Pastor, está difícil, mas você consegue, porque Deus é contigo, eu sei. Seja paciente, na hora certa vai acontecer. Deus nunca atrasa, sempre chega na hora certa. Tenha calma, seja um pouco mais paciente e você vai ver que Deus vai te surpreender. Está muito perto de pessoas que estão me ouvindo dar a volta por cima. Está muito perto de pessoas que estão me ouvindo cantar o hino da vitória, de surpreender-se com aquilo que já foi determinado e que está para ser entregue nas suas mãos. Qualquer hora dessa vai estar nas suas mãos algo que Deus te prometeu. Seja forte, corajoso, porque no tempo certo tudo se cumprirá no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, seja paciente, Deus não atrasa, na hora certa Ele chega. Forte abraço a todos, até a próxima, em nome de Jesus.